está de volta e agora falando sobre os desafios na criação dos filhos. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Pamela Magalhães, que é psicóloga, e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Pamela? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso em te receber aqui de novo. E olha, falando sobre criação de filhos, que é um assunto que interessa a todos os pais, a todos os educadores. E a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é: você percebe que com o passar dos anos, com essa mãe mais frequente no mercado de trabalho, a forma como essas crianças agem até para chamar atenção tem mudado? Tem mudado, porque como o mercado pede uma presença maior, né, dessas mães nele, a presença dessas mães em casa fica mais escassa, né? E a criança sente muita falta. E muitas vezes os pais, diante dessa situação de terem que trabalhar, né, e terem pouco tempo para estarem com os filhos, o que eles fazem? Eles acabam compensando de outra forma, muitas vezes até da forma material, ou mesmo assim, não dão a atenção que esses filhos gostariam quanto qualidade, porque às vezes você não tem quantidade, mas você pode investir na qualidade. E se você investir na qualidade, esse filho já vai estar suprido na maior necessidade que ele tem, que é amor, atenção e afeto. Né? Mas eu percebo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você deve ver muito isso em consultório, que a mãe, por se sentir culpada, não sabe dizer não para esse filho. Sim. Eu queria que você falasse sobre a importância de dizer não. Perfeito. Dizer não é essencial, né? E muitas vezes, como você mesmo disse, pela culpa, esse não ele vai ficando de lado. E até pegando um gancho com o que você falou, com a falta de tempo, vou dizer não, e aí a criança vai ficar nervosa, e aí eu vou ter que dar um castigo, e aí eu vou brigar, e eu tô estressada. Trabalho, né? Então assim, deixa eu fazer o que ele quer, porque a ilusão é essa, né? Eu vou fazer o que ele quer, ele vai ser respondido na necessidade dele e tudo vai ficar ok. Mas essa criança vai ficando sem parâmetro. O dizer não é dar limite, é dar parâmetro, né? Como o psiquiatra Samitiba diz, quem ama educa. Né? Então, se eu educo, se eu dou limite, se eu começo a dar parâmetro para o meu filho, eu deixo ele mais seguro, eu deixo ele mais firme nas decisões. Ele consegue, ele fica menos agressivo. A criança sem limite, ela tende à agressividade porque ela fica perdida no meio. Então, se ela é uma ditadora, se ela tem um monopólio em casa, na vida não é assim. Então ela vai na escolinha, vai na vida, né? Ela vai na escolinha e ela não consegue ter tudo o que ela quer, na hora que ela quer, como ela quer. E aí ela acaba sofrendo muito. Então os pais têm que entender que dar limite é dar amor. Né? Então o filho não vai gostar muito no começo, mas no decorrer da vida ele vai sentindo que vai valer a pena. Eu li uma matéria há alguns anos que falava que se você aprende, ensina a criança e ela aprende a respeito do não, desde que ela é bebê, desde o não pode pôr a mão aí quando ela está começando a andar, quando ela tiver 6, 7 anos e depois quando ela se tornar adolescente, ela vai aceitar melhor o seu não. Isso é verdade? Sim, porque se você aprende desde pequenininha, até você falou um detalhe interessante, que eu não sei nem se você sabe disso, mas você falou como se soubesse. A criança até os 7 anos, ela está em fase de formação de identidade quanto caráter. Uma criança com 7 anos, ela já tem esse caráter previamente formado. Você já tem uma amostra forte dessa criança, o quanto ela vai ser. Né? Então você já vê lá uma miniatura da Jaque com 7 anos, como ela vai se tornar como adulta. Se eu entendo desde pequena os limites, o não, até onde eu posso ir, lido com essa frustração, vou entendendo, eu vou crescendo entendendo esses limites e lidando muito melhor com os limites. Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, então eu levo um não do namorado, eu lido muito melhor, eu não fico obsessiva, né? O caráter obsessivo, por exemplo, eu levo um não. Você vê aquelas pessoas que não aceitam o não. O não aceitar o não, ele vem lá de trás, isso não é conhecido, né? Isso não foi experienciado da forma que deveria. Então a pessoa fica muito resistente a esse não, ela não aceita. Né? Então por quê? Porque ela tem internalizado que isso não existe. Né? Que isso não existe, então sofre muito. Então o pai que pensa que está ajudando os pais, que pensam que estão ajudando, fazendo tudo que a criança quer, dando sempre um sim para ela, na verdade não estão ajudando. Não, é importante dar nãos e dar sims, para a criança entender que vezes esse mundo vai sorrir para ela e vezes não. E isso ela vai entender com naturalidade, ela vai entender um não, vai entender um obstáculo e vai tentar de repente melhorar para conseguir um sim, ou então ir por outro caminho. Isso é a maturidade emocional. Agora, você falou, você meio que deu uma ceninha do que acontece, me fez pensar em várias situações que eu já vi, que é aquela mãe, aquele pai que estão cansados porque já trabalharam o dia inteiro, o filho pede uma coisa, a mãe iria falar não, mas por todo o trabalho que isso vai gerar, ela acaba falando sim. Como lidar com a pirraça da criança? Porque ela sabe o que fazer para conseguir o que ela quer. Tem aquela clássica situação do supermercado, da criança que quer o doce e ela se joga no chão ou quer o brinquedo.
Eu queria que você falasse sobre isso. A criança que chega nesse nível, Jaque, por exemplo, ela chega lá no supermercado, eu quero salgadinho, eu quero salgadinho, eu quero esse doce, eu quero aquilo. Quando ela chega nesse nível e se joga no chão, e, né, que nem tem aquele comercial, né? Quando a criança faz isso, é porque esses pais já falharam bastante nessa educação para chegar nesse nível, que a criança está uma ditadura. Eu quero isso e pronto, e se não tiver, eu não vou aceitar, não como resposta. É importante assim, a criança começou, e eu estou falando de uma criança maiorzinha, né? Porque um choro de uma criança com até 2 anos é a forma de comunicar. A criança não tem como falar, estou com cólica, estou com dor, estou cansada, então ela chora. Mas acima de 2 anos, ela já vai começando a ter elaboração, né? Então, quando você falou essa cena, eu já imaginei uma criança com 5 anos, né? Que já está batendo o pé e tal. Então, essa criança, ela acha que ela tem que ter aquilo que ela quer na hora que ela até quer, porque muito provavelmente teve. Isso já aconteceu. Então, qual é o condicionamento? Essa criança já está condicionada que vou insistir e vou conseguir na marra aquilo que eu quero. Porque os meus pais cedem, até porque a criança, ela pode ser novinha, mas ela já tem um poder de manipulação imenso. Ela manipula, né? Os pais, muitas vezes. Ela já sacou, ela falou, bom, eu faço assim, eu vou ter aquilo que eu quero. Então, é muito importante, criança começou o show, não faça palco para o show. Né? Então, começou o show, fale pausadamente, fale com segurança, mostrando para a criança que ela não vai conseguir à força, né, nem aos berros, nem com shows, aquilo que ela quer. Que você não vai mudar a sua opinião pelo show. É importante falar a ela isso. Filho, independente de você continuar gritando, você sabe que a mamãe não gosta disso, que não é assim que age, e a mamãe não vai te dar o doce ou o salgado desta forma, certo? Então, não vai adiantar você fazer o show. Criança está persistindo, tire-a do local e continue falando pausadamente. Aquilo dos pais virarem as costas e deixarem um pouco a criança fazer um show, é uma opção? Sim. Você não está sendo palco para o show. Agora, se esse show não cessa, você tira a criança do local. Se não é um local público, você prejudica os demais. Então não adianta também... fazer até um volume em volta. Exato. Então ela não faz show para você, mas faz para o mundo. E se a criança tem uma carência e quer mobilizar a atenção, ela mobiliza dos outros, né? Então é legal, pega pelo bracinho, tira do local, conversa com calma. Não adiantou, isso está persistindo, você tem uns 4, 5 ataques desses por dia, procure uma ajuda, que muito provavelmente essa criança está com outras questões aí associadas. Se tem uma pirraça que acontece em casa, o que eu posso fazer? De repente a mãe chegou cansada do trabalho, vou dar um exemplo. A criança fala, quero sorvete, a mãe fala, não, tá tarde, vai te dar dor de garganta, você tá com gripe, não vou te dar o sorvete. E aí a criança começa a fazer aquela pirraça e a mãe acaba cedendo muitas vezes por causa do cansaço. O que os pais podem fazer em casa? Jaque, primeiro assim, castigo, né? Que as pessoas falam castigo, a história da palminha, do tapinha e tal. Depende muito da idade da criança, depende muito do contexto que está acontecendo, certo? Bater não vai resolver nada, agressividade não vai resolver nada. Falar é muito importante, ser claro e manter o tom, como eu estou falando com você. Como a gente está informando o público, a gente tem que falar de uma forma pausada, a gente tem que falar com assertividade para a pessoa conseguir assimilar aquilo. A criança também. Só que assim, que contexto está acontecendo essa birra? Eu tô trabalhando demais, estou dando pouca atenção, ou não, estou dando atenção e a criança, nasceu um irmãozinho, tem um contexto a ser pesado. Além deste contexto, né, de repente assim, ela está precisando de atenção, ao invés, assim, estou falando pausadamente, ao invés de eu dar um castigo, pedir para ela pensar um pouquinho, que é uma alternativa muito usada e pode ser interessante, se a criança estiver completamente descontrolada. Agora, outra opção é assim, ela está precisando de atenção, eu estou muito ausente, vou pegar, vou falar para ela não fazer aquilo, vou conversar com ela, vou manter a minha opinião, vou manter aquilo que eu falei, mas eu posso ficar um pouquinho com ela, né, conversar um pouquinho, dar a minha atenção, de repente dar um pouco mais de suporte. Não dar aquele objeto ou aquilo que ela pediu, mas dar um pouco de suporte. Porque se eu analisar o contexto, eu vou ver que ela está precisando de atenção e um pouco de carinho. Né? Agora, você falou uma coisa que me fez pensar também. É importante pai e mãe manterem a mesma decisão? Sempre. Porque se eu sou mãe e falo uma coisa e o meu marido me desautoriza, como faz? O filho é esperto, né? Mas o papai deixa, aí o papai fica como legal e eu fico como a chata. Né? Então é importante os pais eles terem uma cumplicidade e decidirem como eles farão essa educação. Isso tem que ter um consenso, senão aí sim você enlouquece seu filho. Né? Então às vezes você faz isso, você está triste com o marido?
Então o marido dá uma bronca e aí você cutuca ele. Não, filho, deixa que eu dê, né? Deixa que eu permito isso. Fala com a mamãe, o papai tá muito chato. Esse tipo de comportamento, às vezes, para cutucar o marido, você acaba prejudicando a criança, porque você enlouquece. É uma dupla informação. E a criança, ela já é carente de informação. Você dá dupla informação, ela não sabe o que seguir. E ela vai ficar a vida inteira fazendo isso, né? Negociando. Mas a mamãe não deixa, então eu peço pro meu pai. Em casos de pais separados, isso acontece muito. Você não deixa, eu peço pro meu pai que ele me compra. Né? Eu peço para minha mãe que ela me dá. E muitas vezes esses pais fazem isso até para pirraçar um ao outro, Sim, né? Mas o único prejudicado é a criança, que fica sem parâmetros, sem saber por onde ir. Para algumas travessuras, o que deve ser um castigo? O castigo deve ser aplicado como? Antigamente a gente ficava sem assistir TV, ficava sem poder ir numa festa da escola, alguma coisa assim. Quais que são os castigos? Por exemplo, ficar no quarto, né, sem poder fazer nada. O que pode ser considerado um castigo pedagogicamente falando? Certo. Jaque, como eu falei, uma criança de 2 anos até 2 anos, não vai adiantar você deixar ela viradinha para um canto, porque ela está numa condição com pouquíssimos recursos, ela não sabe ainda como lidar com as emoções, então ela vai ficar de castigo porque ou ela bateu num amiguinho, ou ela fez uma bagunça que não podia, ou ela está gritando, ela não entende, né? Então você vai deixar ela ali, ela vai ficar quietinha, pode até funcionar no sentido dela ficar quietinha, porque ela vai ficar com medo de você, mas ela não vai desenvolver. Para que ela desenvolva, a criança até 2 anos, você vai conversar com ela, você vai juntinho dela, vai pegar na mãozinha, se ela está batendo no amiguinho, você vai segurar na mãozinha, falar que não pode, dar o conforto e segurança para que ela absorva aquilo. Uma criança acima de 2 anos, ela já começa a ter mais recursos para entender. Acho bem interessante a ideia da criança, de repente, você mobilizar aquilo que, por exemplo, ela está fazendo uma coisa que não é legal, ela fala que vai para a escola e não vai na escola, por exemplo. Então, assim, um castigo é interessante, né? Então, assim, vai pensar um pouquinho, vai ficar no quarto pensando um pouquinho, vai ficar um pouquinho sem videogame, sim, né? Porque a criança já tem mais elaboração. Bater não adianta. Bater agressão, você gera uma criança agressiva, você gera uma criança introvertida, você machuca a autoestima da criança. Agora, o castigo no sentido de você tirar algumas atividades que ela gosta muito por um período, mostrando que por ela agir assim, ela vai ser isenta de algumas atividades, é uma forma dela pensar um pouco, elaborar. Uma criança maior, isso funciona muito bem. Sempre acompanhado de muito diálogo, de muita cumplicidade. Ela tem que entender por que está sendo castigada. Claro, sempre tem que ser falado. Muito importante os pais não descontarem o nervosismo do trabalho, o estresse do trabalho nos filhos e observarem o contexto em que isso acontece. Muito importante. Isso que você está falando me faz lembrar também da tão polêmica que a gente fala tanto com os educadores sobre a lei da palmada, mas eu já entrevistei alguém que me falou uma coisa que eu achei fundamental, que não é uma proteção só para as crianças, é uma proteção para o pai, que chega às vezes nervoso, estressado, a criança faz uma coisa errada, ele dá um tapa que machuca tanto e às vezes pode fazer mal para essa criança e atrapalha a relação deles, porque ele está descontando o estresse às vezes de um dia inteiro, isso é muito sério, né? Além de machucar a criança, né, porque é uma agressão... Não só fisicamente falando, né? Moralmente, um abuso moral enorme, porque a criança, ela depende dos pais, os pais é referência, né? Os pais são referências, enfim. O pai também, por um lado, ele acaba não entrando em contato com o que de fato o atordoa, porque ele acaba descontando e catalisando todas as questões na criança. Então ele é como se virasse a criança, vira um bode expiatório, né? Chega e bate, né? Que nem de repente aquele marido que tem um alcoolismo, por exemplo, e agride a esposa, então ele desconta ali, né? Então, tanto para ele também faz mal, e com a criança, absurdamente, né? Ela sofre muito e consequências aí para a adolescência e para a vida adulta. Agora, Pamela, a gente teria aqui N questões a mais para discutir isso aqui. Como eu estou com 5 minutos para encerrar o bate-papo, eu queria que você falasse para nós qual que é a importância, quando deve se procurar uma ajuda psicológica. Às vezes, com bebês ainda, com crianças de 1, 2 anos, já é importante procurar ajuda? Sim, se a gente pensar, como a gente estava falando de birras de manhas, esse comportamento continua, não para. Ele vem em grande quantidade, criança muito agressiva, você não consegue se comunicar com ela. A gente pode falar de N síndromes. Uma criança autista, por exemplo, né? Uma criança hiperativa, por exemplo. Então, a gente tem N transtornos que, se esses comportamentos, alguns sintomas estão muito acirrados, estão muito frequentes, procure uma ajuda, faça uma avaliação neurológica, faça uma avaliação psicológica. É uma forma da gente conseguir evitar que isso se alastre e que
que a criança perca o controle e os pais também. Agora, em alguns casos, quando os pais te procuram apontando a criança como um problema na família, estudando o caso, você percebe que os pais também precisam de tratamento? Com certeza. Até porque eu não acredito em atendimento à criança sem que esses pais tenham uma orientação. Senão você faz o quê? Você atende a criança, você elucida essa criança do problema, você a conscientiza, ela começa a crescer, ela evolui emocionalmente e os pais não. Não dá, né? Aí você cria uma angústia muito maior na criança. Então, eu sempre acredito no processo terapêutico da criança e do acompanhamento dos pais. E como escolher esse profissional que vai atender a criança? Porque eu já ouvi falar que o psicólogo é um profissional que você, por mais que você vá, se você não sentir, por mais que ele seja confiável, se você não sentir mesmo uma simpatia, não sentir que flui, você vai ter muito mais dificuldade, se você sendo adulto. Eu imagino que sendo criança também, né? Como escolher esse profissional? Inicialmente, no processo psicoterápico da criança, os pais vão inicialmente para uma entrevista, né? Até porque o profissional ele tem que entender a história dessa criança, certo? Nesse momento, o pai vai conseguir avaliar a empatia, vai conseguir avaliar a qualidade do profissional, a ética desse profissional, né? Se ele tem as competências necessárias, se ele está entendendo a problemática. E no segundo momento, a criança aceita. A criança é muito sincera, né? Se ela não gostar, ela não vai. Né? Se ela não tiver uma empatia, se ela não sentir segurança, se ela não tiver a vontade naquele espaço, ela não volta mais. Né? Então, por mais que seja uma ludoterapia, normalmente, que seja o que a gente aplica com a criança, que é através do brincar. Que a criança uma coisa mais lúdica mesmo, o né? trabalho psicoterápico com a criança é no brincar que a criança vai expressar aquilo que está aqui dentro, o universo dela. Então, se ela não gostar do profissional, pode ter certeza que os pais saberão em seguida. Ela vai deixar claro, né? Com certeza. É importante trocar de profissional no caso como esse? Com certeza. Independente de ter sido indicado. De ser excelente ou não, não é essa a questão, né? Com certeza, é muito importante que procure. Eu tenho, já que encerrarmos, eu tenho mais uma dúvida. O tratamento com meninos e com meninas é muito diferente? Você diz o sexo masculino, sexo feminino? Isso. O que vai mudar são as questões, né? A menina talvez tenha algumas questões específicas do universo feminino e o menino com as questões do universo masculino. Mas quando a gente fala de criança, as questões são muito parecidas, né? Relacionamento com os pais, como ele se adequa na escola, questões sociais, de sociabilidade, dificuldade de aprendizagem. Essas questões são genéricas. Mas, claro, o universo masculino, mesmo que para o pequenininho, ele vai se diferenciar aí da menina em algumas questões. Desde sempre nós temos as nossas diferenças, né? Pamela, é um prazer te receber aqui. Um prazer, já. Acho que vale a pena a gente ressaltar que quanto antes você procurar uma ajuda melhor, às vezes a gente fica tentando resolver e a gente não consegue, a gente precisa de um mediador para ajudar a gente, Com certeza, isso é importante observar. Então, quem quiser entrar em contato com a Pamela, anote aí, o site é o www.clinicapsicologicamec.com.br www.clinicapsicologicamec.com.br e tem também o e-mail dela, que é pamelacmagalhães@gmail.com. Tá passando direitinho para vocês. E você tá vendo imagens do site. Mais uma vez, obrigada, viu, Pamela? Uma ótima tarde. Muito obrigada, Jaque.